Número um, ele era conhecidíssimo dos romanos, porque ele trabalhava para os romanos. Do ponto de vista dos judeus, de quem ele era conhecidíssimo também, ele era um X9. X9, um traíra, que trabalhava para o poder dominador, para o império do mal, que botava a pata em todos os reinos possíveis do mundo e que pusera a sua pata na Palestina, na Judéia, em toda aquela região, no mundo inteiro. Eles pisavam os romanos e dominavam e impunham a sua Pax Romana, os seus protocolos de obediência, dentre os quais havia o pagamento do imposto, porque Roma não fazia nada. A população de Roma, que tinha cerca de 1 milhão de pessoas, era uma população de vagabundos. No máximo, as pessoas comerciavam em Roma, mas os produtos vinham do mundo inteiro. Praticamente não tinha manufatura agrícola. A produção agrícola em Roma era parca, era pífia. As demais produções de outra natureza, de outra engenharia, de tecnologia em Roma, eram todas muito parcas. Os romanos se dedicavam a construções, a arquitetura, a engenharia, a elaboração. Mas até a mão de obra construtora eles traziam de fora, eram escravos. A comida que eles comiam vinha de outros países. Era produzido no império, de onde eles sacavam os grãos, os peixes, as carnes. Tudo isso era levado para a cidade de Roma, que, como diz o Apocalipse, era uma meretriz que se fartava da abundância das suas prostituições, daquilo que ela tomava, das suas seduções, da sua dominação do mundo de então. Essa era Roma. E o que é que Mateus tem a ver com isso? O imposto que ele cobrava ali na Via Maris, em Cafarnaum, ia direto para os romanos, exceto pela parte do ágio, porque tinha um ágio expressivo que o Mateus colocava em cima do imposto. O imposto era X, mas o Mateus colocava um outro X para ele. Esse aqui vai para os romanos, esse aqui fica para Mateus. Por isso é que se diz que Mateus era um dos homens mais ricos daquela região inteira. De todo o norte da Palestina, de tudo que ficava ao norte da Judéia, ao norte da Samaria, ao sul do Líbano e de Tiro e de Sidom, que era onde estava essa alta Galileia. E eles estavam na Baixa Galileia, nas margens do mar da Galileia, em Cafarnaum. Ali era o posto de arrecadação principal. Era a cidade mais importante de arrecadação naquela região inteira, que não era pobre a região, tinha muitos pobres, tanto quanto tinha muitos ricos. Havia casas imponentes, castelos, havia gente de recursos, de bens, havia cidades gloriosas, como as Decapólis, sobre as quais eu tenho falado tanto aqui, dentre elas Geresa, Gadara, Bet-Shean, eram 10 ao todo, todas com arquitetura greco-romana elaboradíssima, maravilhosa. Eram verdadeiras Romas ou verdadeiras Grécias plantadas naquela região e em outras regiões do mundo. Ali eram 10
que exemplificava essa glória arquitetônica greco-romana. E com todas as suas divindades e o seu panteão ali exposto para adoração. E Jesus transitava por dentro dessas geografias, dessas arquiteturas, dessas manifestações de poder e de hegemonia cultural, que era o que essas coisas representavam. E aí ele passa e ele vê um homem. Um homem. E o homem seduziu Jesus. Jesus olhou para o homem não podia nem olhar para Jesus, mas Jesus enxergou o homem por inteiro. E o homem era desprezível. Nas melhores perspectivas morais e elevações de qualquer natureza social. O homem era um X9, o homem se vendia. O homem era um alcaguete. O homem era um entreguista. O homem era um ladrão, com oficialidade para roubar. Era o rei do ágio. E aqueles com quem Jesus estava convivendo odiavam esse homem. Pedro, por exemplo, como eu já falei em outras ocasiões, tinha tudo para odiar esse cara. Quando eu falei aqui no chamado dos discípulos, já em várias ocasiões, eu falei da provável dificuldade enorme que Pedro, Tiago, João e André tivessem com Mateus, publicano, porque eles trabalhavam na pesca. E todo o peixe fresco que eles tiravam da água, eles tinham que levar direto nas caixas para a coletoria de Mateus. E o que acontecia na coletoria? Tinha duas possibilidades. Número 1, Mateus podia comprar o peixe por um preço baixo, mas ele tinha prioridade na aquisição antes daquilo poder ser comprado por quem quer que fosse. No resto da sociedade, aquele peixe tinha que ser oferecido ao coletor. E ele determinava o preço, fazia um dumping, desvalorizava o preço do peixe pescado. Essa era a primeira alternativa. A segunda, sabe qual era? Era que o coletor de impostos, no caso o Mateus, trocasse o peixe fresco pelo charque. Mandava tirar charque dos depósitos de peixes hipersalgados para preservarem, para não apodrecerem. Então Pedro entregava com João, André, com o irmão dele, o peixe fresco e recebia em troca ou um dinheiro desvalorizado pelo significado da verdadeira pesca, que era atribuído um valor totalmente irrisório ao peixe, ou então tinha que aceitar um charque. Mas não tinha outra alternativa. Fazendo isso há anos. E Jesus está hospedado na casa de Pedro inicialmente. Sabe disso. Passa por aquela coletoria, ouve o murmúrio, a conversa, as reclamações, as interpretações, os ódios. Sabe disso tudo, mas viu o homem. E não deu a menor importância para aquilo que os próprios discípulos diziam acerca daquele homem. Não deu a menor importância para aquilo que a igreja dos discípulos diziam sobre aquele homem vizinho. Nem sobre o que se dizia dele na cidade. Ele viu o homem. Quando Jesus vê o homem, o mundo inteiro deixa de existir quando ele vê você. O mundo inteiro deixa de importar quando ele vê você. E é aqui que eu quero ficar no dia de hoje. Nesta terça-feira, o dia todo eu quero que você pense nisso. O mundo inteiro deixa de importar
quando Jesus vê você. Quando ele enxerga o homem, a mulher, a pessoa. E não importa o que os discípulos digam, o que Pedro, Tiago, João e André, nem o seu Zebedeu, nem a sogra de Pedro, nem os demais discípulos, nem o papo na cidade, nem o Jairo, nem o pessoal da sinagoga, ninguém. Tudo que digam sobre ele não interessa, Jesus viu o homem. Depois é que vem o nome, depois é que vem o apelido, depois é que vem a história, depois é que vem o cargo, depois é que vem a função, depois é que vem o comportamento, depois é que vem a história. Primeiro, ele vê você. E dizendo isso, eu quero separar você da miséria de história que você viveu até o dia de hoje, em razão da qual você não tem coragem de se apresentar a Jesus. Uma quantidade imensa de pessoas que, em razão dos seus apelidos, interpretações, histórias, labels, estigmas, estereótipos, projeções de terceiros sobre eles e elas, não têm coragem de se apresentar a Deus. É quando a opinião de terceiros sobre você faz com que você ache que até Deus passou a pensar assim acerca de ti. Isso é infinitamente mais comum do que a gente imagina. A opinião de terceiros, a opinião da igreja, a opinião de pastores, a opinião de padres, de sacerdotes, a opinião de pai preconceituoso, de mãe, de família busca-pé brutalizada, família ogra a teu respeito. A opinião da comunidade imediata, das figuras parentais preconceituosas, que rejeitam tanto você que você acha que aquele olhar, que aquele vox populi, que aquela voz popular, que aquela interpretação popular é a interpretação de Deus sobre você, e é mentira. Jesus viu o homem. E quando ele vê o homem, o mundo inteiro desaparece. Ele viu você. Ele conhece você. E é daqui que eu quero continuar com você. É desse ponto. Se não for desse ponto, nada vai ser erigido nem construído. Nada do que eu possa secundariamente lhe falar e lhe propor vai ter qualquer lugar na sua alma se você não abraçar a sua humanidade. Apreciável por Deus, por Jesus, que saindo viu um homem. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra do Evangelho, essa boa nova sublime, tenha rasgado véus e preconceitos e autoimagem arrasada, destruída, e autopercepção que para sobreviver se tornou cínica, para poder atravessar o mundo sabendo que todos pensam o pior da gente. E tem gente que para se defender se torna impermeável, se torna impenetrável, se torna cínica, para poder aguentar o preconceito, para poder comer, entrar, sair, faturar. Por favor, eu peço que tu tenhas esclarecido, que o Espírito Santo tenha iluminado aqueles que estão me vendo e ouvindo. E que essa palavra chegue com essa clareza libertadora e com a acentuação absoluta do teu amor pelo ser humano, pelo indivíduo que vale mais do que o mundo inteiro. Foi por isso que tu disseste de que adianta a um ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. O que dará alguém
em troca da sua alma, porque um homem vale mais do que o mundo inteiro. Jesus viu o homem, Jesus te viu. É a partir dessa convicção de que Jesus te viu é que tudo pode começar. De que Jesus te vê, que o Evangelho pode engravidar você. Mas eu vou prosseguir com você no dia de amanhã, em nome de Jesus.